Maravilha. Pessoal, hoje nós temos a tarefa de fazer a nossa primeira prática, né? Mesmo estando em casa e tudo mais, eu acho que vai ser interessante. Eu preparei algumas coisas meio que para melhorar umas potencialidades aí do Arduino. Então, as nossas aulas até agora, a gente falou bastante sobre os conceitos de amostragem, as etapas de instrumentação, as etapas, os erros provenientes de amostragem, erros de quantização. Falamos sobre o processo de conversão, diferenciamos sinais analógicos de sinais discretos, de sinais digitais, como que cada um se diferencia do outro. E hoje nós vamos fazer, então, nossa primeira prática, tá? Essa prática vai gerar relatório, depois a gente conversa mais sobre isso. Então, ela é dividida em duas partes, é uma prática bem rapidinha, a primeira parte, principalmente, é mais assim para a gente testar algumas potencialidades bem interessantes. Eu vou abrir aqui a ideia do Arduino. Estou também com o meu Arduino aqui do lado, então, se vocês olharem aqui, eu preparei um pequeno setupzinho, né? Como sempre, tem um LEDzinho, potenciômetro, o Arduino está aqui, já já a gente vai conectar, multímetro do lado também, e aí a gente vai, eventualmente, utilizando essas ferramentas. Então, para tentar trazer um pouco na prática o que a gente fez, eu vou primeiro fazer uma parte com hardware. Então, essa primeira parte de amostragem é via hardware, é com o Arduino. E a segunda parte, que é de aliasing, para quem não lembra, aliasing é aquela dificuldade que nós temos durante o processo de amostragem, dependendo da frequência que nós estamos amostrando, nós podemos, e a frequência do sinal, claramente, nós podemos ter uma dificuldade em ler o sinal. Na verdade, não é só ler o sinal com má qualidade, como é ler um sinal totalmente distinto, certo? E aí também tem alguns passos e um código em Python que eu vou passar para vocês fazerem as práticas por conta também. Então, ó, vamos começar aqui na primeira, vamos falar sobre a amostragem, que aí eu quero que vocês utilizem uma biblioteca bem interessante. Então, lá no canal também já tem como instalar bibliotecas em Python. Para essa prática aqui, nós vamos precisar de duas bibliotecas importantes. A primeira é a chamada matplotlib. Então, você vai lá e vai dar um pip install matplotlib para poder instalar a biblioteca de plotagem de gráficos, tá bom? E você também vai dar um pip install pyfirmata2. O Firmata, na verdade, ele é um código do Arduino. Então, se você procurar na internet, né, você vai ter bastante informação. Mas, basicamente, é que o Firmata é um protocolo que vai permitir então, criar esse canal de comunicação com o PC. No Arduino, ele é feito através do serial, claramente, que é a comunicação ativa entre a nossa placa e o Arduino. E a parte mais interessante é que, do ponto de vista do Arduino, esse código está pronto. O que você vai instalar aqui no pip install Firmata, na verdade, é a instalação da biblioteca em Python que vai fazer essa comunicação. Então, eu vou dar uma introduzida nela, para se quiserem dar uma explorada mais interessante. Eu, particularmente, gosto mais de trabalhar no PC do que programando no Arduino, mas aí você já vem aprendendo bastante coisa de programação em C, então fica à vontade aí para fazer o que quiser. Mas eu já vou mostrar essa ferramenta que eu acho bem interessante. Então, como eu comentei, dentro do Arduino, a gente tem aqui essa parte de exemplos, que é um monte de código pronto que já vem para a gente utilizar. E se a gente der uma olhada com mais calma aqui, ó, tem a parte do Firmata. Então, o PyFirmata é o Firmata com Python. Do lado do Arduino é só o Firmata. E a gente vai pegar qual deles? Tem vários. Nós vamos pegar só o padrão. Então, o Standard Firmata é o código que a gente vai usar. Então, quando você clica aqui, ele vai abrir, e depois você pode brincar um pouquinho aí, mas o código é bem grande, tem toda uma estrutura que vai permitir você fazer, veja, um monte de mapeamento, é um código bem interessante, bem escrito, que vale a pena depois dar uma olhada caso você tenha curiosidade. Mas a gente não precisa, né? Porque se eu compilar aqui, vocês vão ver que ele vai demorar um pouquinho, mas vai compilar, e ele já vai funcionar certinho, tá bom? Enquanto isso, eu vou plugar meu Arduino aqui também.
Pluguei aqui já o meu. Muito bem. Tá lá, então done compiling, não tem nenhum erro, então a gente segue, segue a vida aqui. Deixa eu só inverter isso aqui. Aí. Beleza? Então, ó, pluguei meu Arduino, ele já reconheceu, tá lá certinho. Vou subir, então vou deixar ele subindo já esse código no Arduino. E aí, a gente não precisa fazer mais nada aqui, agora é tudo no Python lá. E por que que o PyFirmata 2? Ele é 2 porque já existia uma biblioteca PyFirmata, só que ela ficou um pouco desatualizada, porque ela funcionava para o Python 2. E aí, para o Python 3, eles fizeram PyFirmata 2. Então, não confunda. Python 3, PyFirmata 2, tá bom? E, bom, no meu já está tudo instalado. Vou abrir aqui o meu VS Code e a gente vai fazer a prática utilizando os códigos que eu vou passar para vocês. Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, tem os passos. Então, passo 1. Utilizando Arduino e Python, faça a aquisição do sinal e print do valor de tensão lido utilizando o código teste1. Então, a gente vai abrir essa pasta. Vou lá, ó, abrir pasta. Estou usando o VS Code, mas estou aqui já na aquisição, né? E aqui estão os meus arquivos. Então, eu falei que tem um arquivo aqui, ó, teste1, 2 cliques, ele abre para mim. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para a gente poder ler melhor. Certo? Então, tá aí, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, ó, importar o Arduino do PyFirmata 2. A biblioteca Time, ela já é do próprio Python, então você não precisa instalar nada. Já eu explico o que é esse callback aqui. Vamos dar uma passada rapidinho no código, né? Aí eu crio aqui a placa, né? Board é placa, no caso. Então, eu crio a placa através da função Arduino, vou salvar, né? Vou instanciar esse objeto na variável board. E aí, o próprio Arduino, ele tem um autodetect. Então, se você só tem um Arduino, eu recomendo você usar esse, porque se você der uma olhada aqui no Arduino, ele tem 2 seriais, porque eu estou também plugado com o meu celular, então tem 2 coisas plugadas nas placas, nas minhas portas. Então, eu recomendo você usar o autodetect, porque ele encontra o teu Arduino sozinho. Aqui eu já vou explicar também, mas é o sampling. Lembra que eu falava da frequência de aquisição? Então, aqui é a frequência de aquisição, é o nosso sampling. Ele é o tempo entre uma leitura e outra. Eu já vou explicar já quais são os valores. Ele é medido em 10 milissegundos, mas já deixo avisado para vocês que você não consegue, por conta da comunicação serial do processamento do Arduino, você não consegue menos do que isso. Você pode colocar, como número você coloca, mas ele não vai conseguir entregar para você muitas medidas menores do que essa, tá bom? Até por conta do código, verificar todas as portas e tudo mais. Então, a sugestão é que você trabalhe de 10 milissegundos para cima. Então, por exemplo, o robô que eu faço o meu trabalho, ele trabalha com 12 milissegundos e fica muito bem, obrigado. Então, não precisa 10 milissegundos a princípio, principalmente para disciplina aqui não vai ter problema nenhum, tá bom? Aí, tem 2 coisas aqui que são bem bacanas, ó. Então, conforme os códigos vão aparecendo, novas funcionalidades dessa biblioteca firmata vão aparecendo, ó. A primeira delas é a parte analógica. Então, a parte analógica, lembre-se que no Arduino, a gente só lê sinais analógicos. Para escrever, a gente só escreve sinais digitais ou PWM, que também são sinais digitais, certo? Então, quando ele fala board analog, aqui eu pego qual é a porta analógica que eu vou utilizar. Então, no caso aqui, eu estou colocando 2 coisas para porta 0 analógica, certo? E aí, eu tenho 2 coisas aqui. O primeiro, que é o register callback. O que é um callback dentro de uma linguagem de programação? O callback ele é sempre chamado toda vez que eu tenho uma mudança da variável que está sendo enviada. Ele funciona por evento, não por tempo. Então, em vez de você ficar chamando ele a cada tantos milissegundos, na verdade, ele muda quando você tiver uma ação. Então, isso aqui é muito utilizado em controle, por exemplo, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, eu registrei um callback, eu criei aqui uma função, e a única ação que ele vai fazer é printar o que eu estou recebendo. Então, o callback, ele é assim, ó, eu coloco aqui o escopo, né, o nome da função, ele está aqui, aí ele recebe como argumento esse data. Esse cara é o que vem da chamada, entendeu? O próprio programa chama o callback,
e devolve essa variável data. E a gente vai observar o que tem dentro desse data. O que vai ter esse cara? Vai ter as leituras da porta 0. Então, no caso, ele é um valor só, que é um valor de tensão lido na porta 0, tá bom? Esse Enable Reporting é só para caso aconteça alguma coisa, ele vai aparecer para a gente no terminal. Então, no princípio, não tem problema. Aí aqui começa, né, e é a parte final, que é a configuração que a gente vai fazer. Então, aqui é a primeira configuração. Eu defini uma porta analógica 0 como entrada. Então, ela vai ler, se eu tentar ler qualquer outra porta, não vai acontecer nada. Só na porta 0. Então, perceba que aqui eu estou programando no Python. Veja que lá do Arduino, todas as portas estão habilitadas. Se eu quiser aqui usar 6 portas, eu consigo. Né? Aqui eu vou só usar uma para prática, mas você pode colocar lá, board analog 1, board analog 2, aí por aí vai, tá bom? Aqui é como eu configuro um pino. Então, tá vendo? Ó, de novo, board. Como a porta analógica ela é só leitura, aqui não precisa, deixa eu apagar isso aqui. Como a porta analógica é só leitura, eu não preciso configurar nada nela, a não ser coisas extras, como o próprio Enable Reporting. Mas quando eu estou falando de pinos digitais, eles podem ser entradas e saídas, né? Lembre-se disso, então. No Arduino a gente consegue ler entradas analógicas digitais e escrever saídas digitais. Aí quando eu dou um get pin, significa o seguinte, olha, eu vou passar para o Arduino qual é a porta que eu quero com a configuração que eu quero, tá bom? Então, quando eu dou esse get pin, esse D aqui, ele de digital, certo? O 11 é a porta 11 do Arduino. Se a gente dar uma olhada, né, se a gente vier e olhar no Arduino, por que eu estou escolhendo a porta 11, né? Ela é uma porta digital como outra qualquer, mas se a gente bem lembrar, ela também é uma das 6 portas que permitem saída PWM, certo? Então, a gente vai usar isso para fazer o nosso código também. Então, ó, o que esse comando maluco quer dizer? Ó? A porta digital 11 vai ser do tipo PWM, porque eu tenho que falar. Lembra no Arduino a gente tem que definir? A gente está definindo aqui no Python. Então, se você der uma olhada lá no PyFirmata 2, você vai ter aqui uma breve documentação, caso você queira tirar essas dúvidas e tudo mais. Tem um curso em inglês um pouco mais aprofundado, tá? Utilizando o Arduino. E aqui ele explica um pouquinho essas coisas que eu estou falando. Você pode definir não só com o detect, mas qual é a porta serial que você está. Você pode definir, por exemplo, como eu disse, o callback. Você pode definir se a porta, o que você vai escrever, o que você vai ler, né? Aqui é uma maneira, né? Aqui você está chamando a função leitura. Eu estou fazendo hoje por callback, que é sempre que mudar o valor, ele executa o callback para a gente. E aí aqui também, ó, por exemplo, ó, a porta analógica poderia ser configurada daquele jeito também. Ó, a porta analógica 0 vai ser do tipo input, ela não pode ser de outra coisa. Mas eu posso colocar a porta get pin, poderia ser, por exemplo, a porta digital 3 como PWM, ou ir para input digital, ou para output digital também, né? Então, lembre-se que quando a gente faz uma porta PWM, a gente coloca valores entre 0 e 1, que vão acabar sendo transformados entre 0 e 255, aqui em nosso vai ser entre 0 e 1, e aí esse 0 e 255 vai de 0 a 5 volts, é isso que a gente vai observar na saída, né? Na verdade, o PWM ele só solta 0 ou 5, é o nível DC que ele gera na saída, que a gente está falando entre 0 e 5. Na verdade, ele nunca vai soltar um valor intermediário. Bom, então, basicamente é isso. O que eu fiz, então? Defini uma porta analógica como leitura, defini uma porta digital como saída, e agora eu vou escrever e posso ficar variando esse valor aqui o quanto eu quiser, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou deixar o callback, fazer o plot do data, então eu vou colocar aqui, ó, vou deixar esse cara aqui, tá bom? E aí eu estou escrevendo aqui 03, beleza? E vai aparecer para a gente no nosso terminal. Então, eu vou rodar aqui, ó.
Deixa eu agora configurar aqui o Arduino, né? Peraí, vamos lá. Então, ó, a gente definiu porta 0. Espera só um pouquinho. Estou ajeitando aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tudo bem, então, estou com a luz aqui fraca, né? Mas vamos ver como que eu faço para... Vou aprender já já. Eu tenho aqui, então, o meu Arduino, eu estou conectando aqui na porta 0, né? Aqui estão todas as 6 portas, a porta 0, se eu for lá perto ninguém vai enxergar, deixa eu puxar assim para ver se melhora. Então, eu conectei a porta 0 ali no A0, e agora eu vou conectar aqui, ó, esse branco na porta 11, aqui, ó, 8, 9, 10, 11. Beleza, então a saída do PWM, né, vai, a princípio, em qualquer lugar. Eu estou plugando aqui num LED, que é só para a gente ter uma referência, tá? E aí, então, a minha saída vai no mesmo lugar aqui, e o interessante é que esse cara vai para o terra do Arduino, porque se eu jogar esse cara aqui e esse daqui vai funcionar, porque eles dois aqui no fundo internamente estão conectados no mesmo terra, mas eu poderia ter uma dificuldade. Aqui no caso já está, então vou mandar aqui e vamos ver o que vai aparecer, né? Opa. Vamos rodar. Opa, um erro de indentação aqui. Sai uns negócios de cotovelo. Outra coisa, né? Então, dentro desse for, eu vou rodar 200 vezes esse for, dando cada hora um sleep de 50 milissegundos, tá bom? E aí eu vou escrever o PWM no pino 11, que eu escolhi aqui, vou escolher ponto 3, que seria, então, de 0 a 255, você faz vezes ponto 3, tá bom? E aí, ó, vamos ver o que está aparecendo, ó. Então, ele está executando aqui o meu callback, percebe que ele está executando aqui. E depois, quando ele terminar de executar, ele vai parar. Então, perceba o seguinte, a gente colocou um PWM de 0,3. O que esse 0,3 significa? Significa que ele vai soltar valores de entre 0 e 5, e maior parte, lembra que é PWM, Pulse Width Modulation. Então, dentro de um ciclo, né, eu vou ficar 30% do tempo só em 5 volts. O restante do tempo eu fico em 0. Então, perceba aqui, ó, que ele está lendo ele está saindo né, na saída, não está assim, digamos, aquele top, então perceba que a leitura tem algumas perdas, perceba que esse retorno do callback, ele é um retorno, digamos assim, é um retorno intermediário, né? E nós vamos ver depois na leitura, né? Quando eu fizer a leitura analógica, a gente vai ver que vai ficar certinho ali, próximo do 3.3, porque é o que eu estou alimentando no USB, né? Então, tá aí, ó. Tem umas perdas, vamos continuar olhando o perfil do sinal que foi enviado. Então, lembre-se que a porta analógica, ela sempre vai ler entre 0 e 1, porque ela está discretizando entre 0 e 255, que são 8 bits de entrada. E aí eu vou olhando aqui, ó, tem um bom tanto do tempo, perceba que a velocidade com que ele controla o PWM é um pouco maior da velocidade que eu leio aqui no serial, porque lá no PWM ele está no microcontrolador, é mais rápido. Eu estou lendo aqui por fora, estou um pouquinho atrasado, não é que eu estou atrasado, eu leio menos pontos, eu não tenho a mesma velocidade, tá bom? Mas eu percebo aqui que eu tenho que ficar um bom tempo, ó, não está sequencial justamente por causa disso, né? Por causa da minha comunicação serial. Digo assim, tem horas que eu perco, tem horas que eu não que eu pego, tem horas que eu não pego, mas eu consigo ver que na média eu tenho mais zeros do que uns, né? Bom, então se eu tentar aqui, por exemplo, passar para ponto 8, né? E rodar de novo, o que a gente vai ver aqui? Já vê uma presença de valores 1 ou próximos de 1 muito mais frequente do que zeros, porque eu estou jogando 80% do tempo em 5 volts.
Então, ó, se a gente olhar, a gente ainda tem a presença de zeros, mas em termos estatísticos, lembre-se que não dá para falar aqui, que por conta dessa diferença, né, o PWM está funcionando numa frequência um pouquinho diferente do que a gente está lendo, não dá para a gente ver perfeitamente, mas dá para a gente ter uma sensação, olha, realmente, ele fica mais parte do tempo em 1, porque eu estou conseguindo pegar mais valores próximos disso do que em 0. Muito bem. Então, esse era o nosso primeiro código para fazer essa interação Arduino e código, tá bom? Agora, nós vamos, na prática, nós avançaríamos, né? Que agora, ó, eu quero que você acende e apaga o LED que está lá, utilizando o PWM. Então, eu vou vir aqui, perdão, aqui, vou abrir o PWM LED aqui. A gente vai dar uma olhada nele primeiro, ó. Eu puxo o Arduino, puxo o tempo e também agora vou fazer o plot, ou seja, eu vou dar um outro passo. Não só eu vou ler esses valores, como no final o Python vai mostrar para mim esse cara, tá bom? Então, ó, quando eu rodar, o que que eu faço aqui, né, do ponto de vista de linguagem? Eu crio um vetor chamado sinal, que ele é vazio, é uma lista vazia, e cada vez que o callback rodar, ele vai dar append nesse valor data. Lembre-se que o data, ele é a entrada da porta 0, né, da porta analógica 0. Eu não mudei essas coisas aqui, tá vendo? Então, agora eu não estou mais printando, tá bom? Eu estou simplesmente colocando esse valor numa lista e guardando, fazendo um vetorzão grandão de valores. Mesma coisa, auto detecta, aqui, tá. Agora eu mudei, ó. Eu vou voltar para a porta 11 aqui, porque senão eu vou precisar ficar conectando lá. Então, ó, saída digital 11 PWM, tá bom? D de digital, 11 da porta lá digital e P de PWM. E aí, ó, eu vou ficar fazendo o seguinte, tem uma pequena lógica aqui, ó, vou ficar rodando esse for, né? Vou rodar 50 vezes só agora e vou dar um sleep um pouco maior, de 500 milissegundos. E aí, eu tenho esse delta, que é esse incremento na luminosidade, na verdade é um incremento que para o Arduino vai de 0 a 255, então quando você programa lá na interface do Arduino, você vai contar de 0 a 255, mas aqui a gente já está no nível de abstração acima, então aqui o nosso vai de 0 a 1, tá? Então o nosso 0 é 0, igual ao do Arduino, e o nosso 1 é 255 lá, tá bom? E aí, ó, toda vez que eu passar de 1 ou ser menor do que 0, eu inverto o sinal do incremento, só para ficar acendendo e apagando, tá bom? Aí eu incremento e escrevo essa nova luminosidade no meu pino. Então, quando eu faço um digital output high, ou no caso do PWM lá, aqui eu faço desse jeito, ó, no caso aqui está len pin, né? Mas eu vou mudar isso aqui, talvez. Não, deixa aí por enquanto. Teria que ser LED, né? Por que eu coloquei len? Vamos colocar LED aqui, que é para ficar um negócio mais elegante. LED pin, e aí ele vai ficar, então, ele vai acender e apagar só 50 vezes, fazer esse incremento. E aí, no final, eu apago, eu escrevo 0 para o LED ficar apagado. No caso aqui, eu vou colocar 1, senão sem luz vocês não vão enxergar nada. E aí eu dou um plot no sinal e fecho a placa. Tá bom? É isso que está rolando, então. Vou ligar aqui, pera lá. Está funcionando. Vou dar play. Então, tá lá, ó. Vamos olhar o LED. Calma que está começando. Perceba que, de maneira bastante interessante, em nenhum momento eu resetei o Arduino. A programação do Arduino está rodando. Ele fica esperando o quê? A entrada da serial. Ele está lá, já é uma programação fixa. Isso que é bem interessante, né? Agora ele está diminuindo a luminosidade, acendendo. Está lá. E aqui atrás, ó. Opa. Aqui o Python plotou para a gente, ó. Então, no caso aqui, a gente consegue observar certinho as indas e vindas. Ó. Então, perceba que eu começo um Duty Cycle ali mais curto, porque eu estou indo do 0 até 1. Quando eu chego no 1 aqui, eu já cresci bastante, o tempo eu vou ficar ali em 5. Depois eu volto diminuindo, né, até o ponto em que eu zero. É que aqui eu estou plotando em termos de
incremento, né, de valores. Então, estou dando em função do tempo, mas também pode brincar depois de salvando o tempo, tá bom? E depois, de novo, então, ó, ele cresceu, começou com, se a gente vier aqui, né, mais ou menos aqui, a gente tem um ciclo, ó. Então, perceba como que ele vai aumentando o tempo que ele vai ficando aqui, ó, em valores maiores, até que chega um momento em que ele fica no máximo, com tempo ali, eu acho que é esse cara aqui, mas teve um aqui que pingou, deve ser por causa do for, depois ele volta a diminuir de novo as modulações dele. Mas também de ver certinho a evolução do PWM, ó, apaguei, cresci e tal. Então, se você colocar, por exemplo, um motor para fazer controle e colocar um PWM para controlar esse motor, você consegue, por exemplo, medir desse jeito. É uma coisa interessante aí. Você pode, como a nossa matéria de instrumentação, a gente vai brincar um pouquinho de controle digital mais para frente, aqui está uma opção também. A gente pode programar direto no Arduino, ou a gente pode usar algumas coisas interessantes e colocar um outro processamento na brincadeira, que é o aumento, né? O meu Arduino ele tem ali a capacidade de input e output, de ficar brincando com a eletrônica, e aqui no computador a gente pode fazer cálculos mais poderosos, que talvez o Arduino ele ia perder bastante se a gente jogar isso para ele fazer. Então, fica aí uma outra maneira da gente expandir as capacidades do nosso sistema. Fechei aqui, o programa acaba, né? Muito bem. Essa aqui é a minha foto de fundo, ó. Que é bacana, né? Muito bem. Então, aqui não é pergunta, né? Então, aqui é só uma prática, só para você ver, depois eu recomendo que vocês façam. E aí, agora, essa é a mais divertida, na minha opinião, que a gente fazer do Arduino um osciloscópio. Essa é bem, bem bacana, né? Então, aqui, eu peguei um código também, no caso, os outros eu programei, esse daqui é um código pronto, esse daqui é um pouco mais rebuscado, então a gente não vai passar por todas as partes, mas ele tem uma instanciação de uma classe, de ficar fazendo uma animação, tal, sendo que aqui no final, ó, eu vou minimizar isso aqui, porque isso daqui é específico da parte da visualização do osciloscópio, e aqui é a instanciação do objeto dela. A partir daqui, a gente já sabe, ó, o callback eu dou só um add data. Perceba que interessante que eu estou fazendo aqui agora, ó. Eu estou fazendo um add data vezes 5, e eu vou fazer agora vezes 3.3. Por quê? Porque se eu vou de 0 a 1, qual que é a tensão máxima que o meu sistema pode chegar? Seria 5 volts se tivesse alimentação externa, mas não é recomendado a gente usar os 5 volts do Arduino para alimentar o nosso sistema. É recomendado usar o 3.3 por causa da saída do regulador de tensão, certo? Muito bem. E aí, quando eu multiplico por 3.3, eu estou levando agora para uma abstração onde eu estou proporcional ao valor lá da minha placa. O resto é a mesma coisa, crio uma board aqui, o Arduino, na porta que eu quero, pode ser um Auto Detect aqui, tá vendo? Ó, só uma outra maneira, eu peguei, estou utilizando esse código, tem aqui, depois, em algum lugar aqui tem os créditos do autor, dá para procurar. Tem aqui o sampling, então, eu escolhi uma sample rate de 100 Hz, ou seja, isso significa que eu vou pegar ainda 10 milissegundos, tá bom? Então, se eu olhar aqui meu sampling rate aqui em cima ainda é 100, isso dá 10 milissegundos, tá bom? Então, colocar isso daqui, eu colocar 1 ou colocar 10, é a mesma coisa, tá bom? Então, vou manter assim, que é o que a gente estava fazendo. Registrei o callback, permitir reporting e dou um show. Quando eu fechar a janelinha, aí ele volta, tá bom? Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Perdão, não preciso confirmar nada, né? A porta analógica é a 0. E aí eu preciso só retornar nesse callback aqui, que ele pega aqui a instanciação do objeto, adiciona o meu data. Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Eu vou desplugar primeiro a porta 0 do meu Arduino, então você não está perdendo nada. Eu só vou rodar, ó, tirei aqui o fiozinho, vamos rodar o nosso Arduino. Então, eu vou rodar esse código, na verdade. O LED apagou, não tem mais nada acontecendo lá, e na tela tá isso daqui. Então, essa é a nossa tela como se fosse nosso osciloscópio, tá bom? Perceba que ele está o tempo todo aqui. Se eu bater aqui na plaquinha, ó, deixa eu abrir um do lado do outro.
Então, ó, se eu bater aqui na plaquinha, perceba o que ele está fazendo aí no gráfico, tá vendo? Ó, ele está chacoalhando e tudo mais, está se perdendo todo aí. Por quê? Porque ele está tá aberto, né? Está em impedância, não está conectado nada. Então, eu vou colocar aqui no 0 e vou colocar primeiro na alimentação aqui, ó, nessa parte da alimentação aqui, ó. Se eu colocar desse lado, olha o que acontece, ó. Opa, foi para 0 cravado. Por quê? Porque essa é a parte 0 mesmo da alimentação do meu sistema. Não dá para enxergar. Eu vou ter que pensar na alimentação para a próxima vez, na iluminação. Se eu colocar na outra alimentação aqui, ó, ele foi para um valor aqui, ó. Ah, no caso, no máximo é 5 mesmo. Ele já vai soltar o 3.3. Deixa eu voltar lá. É porque a entrada, apesar de tudo, a entrada... perdão, gente. A entrada ela vai ler de 0 a 5, né? Só que se está chegando a 3.3, quando eu multiplico por esse valor, vai aparecer certinho lá. Então, ó, agora sim, ó. Agora, beleza. Perceba que se eu passar meu mouse aqui, ó, aqui em cima vai aparecer os dados desse valor, tá vendo? Ó? Olha lá, 3.28 mais ou menos. Dá para dar zoom enquanto ele está funcionando, ó. Percebe como que ele está oscilando aqui? Olha que interessante. A gente já vai brincar de quantização já já, ó. Então tá ali, ó, 3.28. Então é o 3.3 que a gente queria, bem suave. Se eu voltar, se eu tirar de novo, olha o que acontece, né? Então, o que está acontecendo? Ó, essa porta 0 do Arduino, ela está lendo, ela está já, né? Por que eu só preciso de uma ponta? Geralmente, os osciloscópios têm duas. Porque o osciloscópio, você tem a ponta de referência, só que a referência do Arduino é o próprio ground dele, nesse caso. Então, se você quer medir alguma tensão que está caindo em algum lugar, você vai precisar referenciar junto com o Arduino. Então, agora, ó, se, por exemplo, eu plugar aqui de novo, por exemplo, eu poderia brincar desse cara, no caso que eu estou colocando porque não está saindo nada, né? Mas eu poderia, por exemplo, plugar um outro Arduino e soltar o PWM aqui e ver o PWM rodando no meu cara, né, nessa outra leitura, tá vendo? Posso também, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um potenciômetrozinho, né, um tripotezinho, e aí eu vou plugar aqui no meio, acho que eu não errei, beleza? Então, eu vou dar um zoom aqui, ó. Beleza, tá em 2 alguma coisa, 2 volts alguma coisa. Eu vou colocar aqui minha unha nesse cara, porque eu não tenho uma chave, ó. E conforme eu rotaciono... Espera aí que... Aí, desconectou. Tá vendo? Ó, agora eu vou apertar. Ó, ó, olha lá ele pegando, ó. Tá caindo a tensão na saída do potenciômetro. Agora eu vou aumentar. Quero que ele desconecta. Opa. Tem horas que ele desconecta. Ó. Tá vendo? Mudando o nível aí. Então, isso daí é só para mostrar mesmo que dá para você brincar. Então, tudo que você conseguir transformar em 5 volts, né, e colocar na mesma tensão do Arduino, dá para fazer aqui, beleza? E aí, baseado nessas coisas que eu comentei, eu queria que você, basicamente, assim, ó, essa primeira parte da prática, quais são as vantagens e limitações? Por que isso é legal? Por que isso não é? Por que poderia ser... quais são os impactos que poderia ter e tudo mais, certo? Então, é um parágrafo ali para você tentar explicar, tentar comentar. Esses outros aqui, seria interessante também para o relatório, para cada um deles, tirar um print, né? Seja do gráfico, daqueles que geram gráfico, seja da tela preta, né? Do terminal, quando ela rodar, pelo menos para mostrar que você executou ali, que você pegou e tudo mais, tá bom? Eu queria também fazer, não coloquei na prática, mas eu queria fazer um comentário sobre quantização aqui, ó. Então, o que é a quantização? Lembre-se que é a capacidade que o nosso sistema tem de, de dar saltos entre um nível e outro, porque a nossa quantidade de bits na entrada é limitada. Então, para o Arduino Uno, são 8 bits para cada input. Então, eu só consigo representar de 0 a 5 em 256 valores diferentes, que vai de 0 a 255.
Então, eu consigo representar 0 com 0, e aí eu só consigo, o próximo valor que eu consigo representar seria o 1 binário, né? E aí, isso tem um salto, né? Tem um salto. Então, se a gente pegasse, então, os nossos 5 volts e dividisse por 2 elevado a 8, né? Que seria agora, no caso, 256, daria ali, ó, vezes 1000, 19,5 milivolts. Ou seja, entre um binário e outro, eu tenho que ter um salto aí de 19,5 milivolts. Vamos ver se a gente consegue medir isso, né? Então, aqui está rodando o meu código, certo? Vamos dar um zoom aqui, ó, cada vez mais perto. E aí você percebe que ele parece uma cobra, né? Parece uma cobrinha. Tem hora que ele está um pouquinho para cima, você percebe o seguinte, olha que interessante, né? Ele nunca... ele só consegue assumir 2 valores. Vamos tirar uma foto, acho que é mais fácil, que eu não sei como que eu faria nesse momento para congelar, tá bom? Vamos pegar o Paint aqui e vamos dar uma olhada nesse cara. Esse é o comentário que eu queria trazer. Depois a gente vai olhar lá as medidas. Mas, ó, ou ele está nesse valor, ou ele está nesse valor aqui, ó. Percebe? Que ele não tem, entre esses dois, ó, ele só consegue ou manter o valor de cima ou manter o valor de baixo, e os saltos, você não tem valor intermediário. Então, perceba que a gente tá variando, né? O nosso sinal provavelmente está variando aqui dentro, ó. O sinal real, ele está variando ali dentro, o sinal analógico. Só que a gente não consegue medir isso, porque a gente está microprocessando o nosso sinal. Então, a gente faz um processo de quantização dele. Ou seja, a gente faz essa transformação não só de valores discretos, lembre-se que discretizar um sinal significa ter valores específicos ao longo do tempo. Quantizar o sinal está relacionado com o eixo Y, está relacionado com os saltos que eu dou entre uma medida e outra, tá bom? Então, ó, vamos pôr nosso mouse aqui. Eu vou pôr meu mouse aqui, mais ou menos aqui em cima, ó, que é... como que eu vou fazer para parar isso aqui? Talvez só se eu matar o Arduino. Acho que ele vai morrer. Vamos manter assim por enquanto, ó. Então, a parte de baixo é fácil de medir, ó. Eu vou olhar aqui em cima, ó. Vou olhar aqui em cima. Então, ó, coloquei aqui, coloquei aqui, ó. Tá lá, ó. A parte de baixo, ela tá dando ali, vamos pegar aqui, ó, 1,989. Vamos colocar assim. E agora vamos medir a parte de cima aqui. Vamos ver se eu consigo pegar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, um pouquinho mais para cima, talvez. É ali que ele está passando. A parte de cima é 1,994. 0,005. Ou seja, eu estava esperando, isso aqui vezes 1000. Opa. Eu estava esperando 0,02. Só que aqui o nosso sistema, a não ser que eu peguei alguma coisa errada aqui, mas parece que não. Nosso sistema dá um pouco mais. Então, pode ser que eu calculei aqui, a minha versão seja um pouco diferente. Vamos ver aqui, ó. Se eu dividir 5 por 1024, dá 0,005. Então, talvez eu esteja vendo o valor desatualizado. Talvez esse Arduino que eu tenho aqui, ele seja de 10 bits. Aí bate, né, a quantização. Perceba que eu precisaria, entre um degrau e outro, tá dando 5 milivolts. E 5 milivolts eu tenho quando eu tenho 10 bits de entrada. Mas independente do valor, né, que provavelmente é isso mesmo, provavelmente, independente do valor, perceba que a própria maneira de plotar os valores que ele está mandando não fazem sentido, né? Quer dizer, não faz sentido, não tem valores intermediários. Beleza? Tudo bem, então se eu fechar aqui, morreu. Beleza. Então, um pouquinho aí de quantização também na prática, certo? Vamos para o nosso último agora, que é a parte de aliasing. Isso aqui a gente conversou um pouco melhor, já mostrei alguns plots, mas eu queria que vocês fizessem. Então, você vai abrir esse código aqui, ó, aquisição dados aliasing. Então, vamos lá no nosso Python. Aqui, ó, aquisição de dados aliasing. E aí, ó, eu tenho aqui algumas coisinhas, né? Eu estou importando o NumPy só para gerar, não precisaria, mas o NumPy é uma biblioteca numérica extremamente otimizada para fazer conta, então se você vai precisar fazer conta rápido
e com precisão no Python, utilize NumPy. Eu estou usando ele para gerar um intervalo. Então, lá no MATLAB, a gente gera desse jeito aqui, geraria desse jeito, né? De 0, de TS em TS, até Tmax mais TS. Ou seja, eu vou de 0 até, no caso, 1 segundo, mais o incremento ali, que é o tempo de aquisição, só para ficar par, né? Aqui eu gero com uma função desse jeito aqui. Bom, a minha intenção com esse exercício, né, era tentar dificultar um pouco, tirar um pouco a parte do hardware, para a gente tentar entender a parte de aliasing. Então, eu estava falando com o NumPy, o Matplotlib vocês já viram que é para gerar gráfico, e aqui eu tenho um Functions Lab, que eu estou passando para vocês também, e se a gente... Tá aqui, ó, tá vendo? Esse Functions Lab você pode abrir também depois, se você quiser. São algumas funções que eu gerei para tentar... Primeiro que você não deveria abrir ela, né? Vamos manter isso entre nós. Não abre ela por enquanto, deixa ela lá quietinha. Mas eu estou fazendo o seguinte, ó, aqui esse código é bem mais simples, eu gero o vetor de tempo, você pode brincar depois, a gente vai mudar aqui a frequência de aquisição, a gente vai mudar o tempo máximo, caso você queira, de simulação. E aí a gente vai simular com esse cara, eu estou tirando o problema de quantização, ou seja, ele não tem níveis discretos de valores no eixo Y, ele pode assumir qualquer valor, mas ele é discreto, então no tempo eu tenho acesso a um valor apenas, tá bom? E aí, o que você tem que entender, né? Que esse valor Y seria o que eu medi. Não lembra quando eu fiz a segunda prática, que mostrou aqui o gráfico do PWM e tal? Aquele tipo de sinal é o sinal que você costuma ter, né? Eu peguei do PWM, mas com o tempo a gente vai, por exemplo, fazer prática de sensores de temperatura. A gente pode também fazer aquisição dos dados e plotar as curvas de temperatura, certo? Eu posso salvar o que eu quiser. Aqui nesse caso, eu estou tentando gerar uma simulação como essa. Então, esse Y seria o cara que você está pegando do Arduino que está vindo pela entrada serial, tá bom? E aí, esse gerar gráficos é uma funçãozinha que eu criei para passar o vetor de tempo e a variável Y, que é o valor que você mediu, para a gente ter uma ideia. Então, se eu rodar esse cara, só para a gente ver como é, é isso aqui, ó. Então, imagine o seguinte, qual que é a condição de fato aqui, né? A condição é a seguinte, eu tenho um certo sinal, que eu não sei exatamente qual e eu estou pegando um aparelho que mede a aquisição em 10 Hz, certo? E aí, esses foram os pontos que eu obtive. E é muito parecido com aqueles pontos que eu obtive antes do PWM, só que a diferença é que era uma onda mais parecida com quadrada. Aqui parece que não tem sinal nenhum. Como a gente tem muito azar, a gente geralmente você não vai pegar com fase zero. Vamos colocar uma fase ponto 1 qualquer aí e vamos rodar de novo, ó. Se eu alterar, você percebe que eu ganhei um nívelzinho DC ali, ó. Ele ganhou, subiu um pouquinho. E subiu de quanto? Se eu pôr o mouse ali, ó, subiu de 0,1 exatamente, ó, praticamente, tá vendo? Um pouquinho mais, 0,15 ali. Tá bom. Mas qual que é, então, o que é o meu sinal? Uma constante? Que sinal é esse, né? Não sei, aparentemente, com 10 Hz, e aqui começa a tua prática, né, a parte do relatório. Se a gente olhar aqui, ó, vamos ler a pergunta. Ó. A gente tem um circuito de aquisição de sinais, eu descobri qual é o tipo de sinal que ele tá sendo criado. E aí eu quero que você gere esses passos aqui. Ó. Quero que você faça aquisição em 10, 12, 20, 24 e 100 Hz. E aí esboce o comportamento em um gráfico. Você pode fazer isso na mão, você pode tirar vários gráficos e sobrepor. Você pode fazer assim também, ó. Você pode fazer tipo assim, ó. Vou dar uma sugestão. Você gera o Y com 10 Hz, aí depois você vem e gera o Y com 12 Hz. Como é que você faz isso, né? Você faz dessa maneira aqui, ó. Você altera aqui para 12 Hz, tá vendo? E aí aqui embaixo, você, no meu gerar gráficos, acho que vai dar errado agora. Eu teria que passar
Não vai dar certo. Você vai ter que gerar um por um e, eventualmente, não vai dar certo, não. Faz parte. Na vida real, você teria também esses caras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou implementar aqui para salvar esse cara aqui. Então, vou fazer assim, ó, with, não, aqui eu teria que... Não vou inventar. Vai ficar assim, depois vocês fazem um esboço ou na mão, ou então tira a foto, põe uma em cima da outra, enfim. Pode fazer na mão, não tem problema. Mas qual que é o propósito aqui? Vamos gerar agora com 12. Vamos só mexer aqui, ó. Com 12, eu teria esse jeitão aqui, percebe? Tem um ponto aqui, depois um ponto aqui, outro aqui, ó. Aqui parece que é uma reta, depois ele decresce. Então, quando eu olho aqui, ó, parece talvez uma onda triangular, dente de serra, talvez, né? Então, assim, eu tinha 10 Hz, parecia que era uma constante. Com 12 Hz, eu já consigo observar um comportamento oscilatório. Perceba que ele sobe e desce aqui muito rápido. Me parece que é um dente de serra. A gente não sabe exatamente o que está aparecendo, a gente sabe que é por aí. Aí você vem e põe 20. Opa, 20 deu zero de novo. Claro que se eu mudar a fase aqui, a gente vai errar com mais graça. Opa! Botei uma fasezinha, agora a coisa não é mais uma reta, tem um comportamento oscilatório. Vamos colocar mais fase aqui, sei lá. Tá bem estranho, duas retas, né? Aqui, aqui tá com um jeitão que continuaria sendo um dente de serra, né? Eu tô pegando pedaços aí. Muito bem. Vou tirar a fase de novo, que essa fase ela tá atrelada com o tempo que eu começo a medir na vida real. Eu não tenho controle sobre ela na vida real. Vou colocar agora 24 Hz. E aí parece uma sujeira, né? Mas me parece, ó, que aqui ele vem até aqui, desce, sobe, não sei o que aqui, ó. Vamos mexer um negócio aqui. Vamos tirar o scatter. Vamos repetir e vou fazer o seguinte, ó. Vamos tirar o scatter, vamos colocar false. Scatter é os pontinhos, né? Aqui, pronto. Aqui parece mais palatável. Então, aqui me parece uma função com ruído, mas o ruído está meio alto, né? 1,5 V. Não sei, tá meio estranho, né? Mas pelo menos representa o que eu estava olhando. Esse 20 aqui, quando eu gero, olha lá, ele parece isso daí. Quando eu coloco uma fasezinha, um dente de serra, né? Quando a gente colocou meio, parecia também uma onda triangular. Quando eu coloquei 12 e coloquei aqui 0, estou explorando, percebo que estou explorando o sinal. Aqui parecia um dente de serra, mas o dente de serra é diferente daquele que eu vi primeiro, que ele estava, aquele com frequência maior, ele estava mais rápida, né? Aqui ele está bem menor, a frequência, olha que estranho, né? E quando eu coloco 10 volts, 10 Hz, perdão, é uma coisa, constante. Então, ó, vou fazer o seguinte, vamos colocar 100 Hz, e conforme a gente aumenta a nossa frequência, melhor fica o nosso sinal. E aí eu tenho esse comportamento aqui, né? Bom, o que que me parece esse sinal aqui? Me parece quase um dente de serra, mas na verdade ele tem uma quebra aqui no meio, tá vendo? Eu vou colocar um pouquinho mais, vai. Vamos colocar 200. Vou colocar 200. Opa. Me parece, não sei o que parece para você, mas me parece que é tipo uma senoide, tá vendo aqui, ó? Aqui parece que tem uma senoide
e aqui ela repete, tá vendo? E aqui eu tenho uma outra senoide de baixa amplitude, ó. Percebem? E aí ele dá essa desviada. Se eu colocar aqui, ó, referência true, eu vou plotar o sinal real para você. E aí, você consegue até ver mais de perto aqui, ó. Então, de fato, era isso mesmo. O meu sinal em azul, que é o sinal que eu estou aquisitando com 200 Hz, ele está bem certinho em cima do sinal real, certo? Vou voltar para os 100 Hz. Os 100 Hz, me parece que ele já tem, né? Ele já representa tudo que eu precisava. Ficou meio feinho ali, não tem essa viradinha aqui, ó. Ele vem reto, mas tem eventualmente ali todas as componentes. Se a gente voltar olhando lá, né? Os 24 Hz e tudo mais, o 24 ele se perdeu todo, ó. Pegava um pedaço aqui, um pedaço ali, lembra um pouco a tendência, mas eu perco um monte de informação que não está mais disponível para mim. Com 12 Hz, que é menos ainda, ele até tem essa tendência do sinal. Perceba que ele tem um pouco essa tendência de fazer essas partes aqui, de ser essa senoide meio torta, mas ele está completamente fora a frequência. Percebe que aqui eu estou com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 ciclos em 1 segundo, ou seja, o meu sinal de referência tem 10 Hz. E aí a gente já brincou com o sinal de 10 Hz semana passada. Mas ele tem 10 Hz e uma componente de alta frequência aqui, ó. Uma componente de baixa frequência com a baixa amplitude. E aí a gente se perdeu todo aqui. Então, perguntas. Faça aquisições nessas frequências, mostre comportamentos em gráfico. Qual a frequência desses sinais? Então, você vai vir aqui, você vai tirar esse half-true, porque não vale, né? Não vale. Você vai clicar aqui, você vai me falar qual que é a frequência desse cara aqui. Essa frequência é 2 Hz, porque ó, eu tenho um sinal, 2 sinais. Tá vendo? E a frequência de 10 Hz aqui? Qual que é essa frequência? A frequência é zero, né? Não oscila, não tem frequência. Tempo de aquisição, tempo, né, é infinito. Bem. Bom, você vai preencher isso, então, a pergunta é para qual frequência, dentre essas aqui, ó, você não vai colocar 200, vai colocar até 100, tá? Para qual frequência o seu sinal teve uma boa forma de leitura? Ele começou a ficar bom a partir de 100, você viu que 200 já estava legal, se eu colocar 1 kHz ele fica melhor ainda, né? Essa é a resposta. E quais as frequências que a gente tem ondas completamente distintas? Então, ondas, se o meu sinal de entrada tem 10 Hz, lembre-se da frequência de Nyquist, né? Eu preciso de pelo menos 20 Hz para começar a ter uma ideia do que aquele sinal tem. E ainda assim, a gente viu que em 20 Hz exclusivamente, a gente tem erro de leitura. Então, a fase nos dá ali um negócio muito doido. E aí, quando eu fiz 10 vezes, já começou a ter um pouco mais de características ali. E a última pergunta, você consegue dizer qual a frequência do sinal desconhecido? Agora você conhece, porque eu já te dei o dread aqui que você fala que você faz referência igual a tu, você quer mostrar, né? Pessoal, verdadeiro, bota para mim a referência. Você fala, olha, eu consigo, porque mesmo com a frequência de 100 Hz, eu já tenho a mesma frequência do sinal. Com 100 Hz eu já tenho a mesma, ó, o comportamento bateu, tem alguma perda de informação, mas isso faz parte do processo. Beleza? Beleza. Então, essa é a nossa prática para essa semana, um relatório rápido. Brinquem um pouquinho ali com o Arduino, brinquem um pouquinho com esse código também, e aí a gente continua em breve.